dos nossos resíduos sólidos industriais. Uma parte dessa, propriamente, do uso, né, desses resíduos para a geração. Então, é um ciclo fechado que a gente tem com a qual a gente trabalha ali na CMPC. Aí, falando um pouco agora sobre a 50001 e a CMPC. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre as certificações, eu espero que sim. Ao menos alguém aí deve ter na empresa uma 9001 aí certificada, né? A norma da qualidade. Mas depois eu falo mais um pouquinho delas, né? Sobre a 50001 e a CMPC, tá? Então, só para vocês terem mais ou menos uma dimensão do nosso negócio lá fora. Hoje a gente tem 22 plantas certificadas, tá? Com a ISO 50001, Sistema de Gestão de Energia. Até o final desse ano, a gente espera alcançar 23, ainda tem uma planta que ainda está em fase final, né? E para o próximo ano, a gente vai ter, então, aí 26 plantas, idealmente, né? Até o final de 2022. A gente tem 35, mais ou menos, plantas, sites, né? Que a gente quer certificar. 95% do consumo energético com gestão energética certificada. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto que a gente já conseguiu estar enquadrado. Isso equivale a 34.964 gigawatt-hora ano. Aí tem mais ali a parte da economia, né? 8.552 gigawatt-hora que a gente consegue economizar. Aqui essa barra ficou cobrindo aqui, tá? Mas tinha aqui uma comentáriozinho ali embaixo para fazer a equivalência, tá? Mas assim, só para vocês entenderem, aqueles 8.552 gigawatt-horas, eles são equivalentes aí ao consumo anual de energia de 2.850.000 casas aí, né? Além disso, mais de 246 mil toneladas de CO2, né, são evitadas por consumo de energia. Isso aqui, gente, é só sobre o CMPC. Agora imaginem mundo, né? Então, pô, falei para vocês ali das plantas, quantos a gente quer certificar todas, né? 95% do consumo ganho. Olha quanto que a gente economizou de energia. O negócio parece ser bom, né? Vou contar um pouquinho mais para vocês. Então, para falar um pouquinho da norma, né? A norma 50001, ela é um padrão de regras, né, de implementação do sistema de gestão de energia. Ela é muito similar à ISO 9001, que é o sistema de gestão da qualidade, e a ISO 14001, que é sistema de gestão ambiental, tá? Como as outras, né, ela visa manter e melhorar a gestão, né, do sistema, nesse caso, da 50001, com foco na melhoria contínua do desempenho energético. Já vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Ai, ficou cobrindo tudo aqui, o finalzinho ali dos números. Não vou conseguir ler ali para vocês. Alguém sabe como é que eu consigo expandir isso daqui? Tirar essa barrinha de baixo? F11. F11? Não, F11 muda meu coisa aqui. Não deu certo. Se alguém descobrir, depois me conta, tá, gente? Porque tira a opção do FN ali, porque tu tá com o FN ativo. Desativa o FN, que é a função, e clica F11. Porque o teu é notebook, né? O FN é o brilho. Se eu não me engano, no ESC ele é pra ter o negócio pra fechar o FN. Tem um cadeadozinho com um FN dentro. Oh, só tô reduzindo o brilho aqui do negócio. No meu notebook eu tenho que segurar a tecla FN e apertar aí o F11. Tá, mas beleza. Não vamos se entristecer por causa disso. Eu acho que eu lembro de todos os dados. Mas assim, né, o que eu queria trazer para vocês nesse slide aqui? A gente tem aí toda uma linha do tempo que eu estou trazendo para vocês. Então, em 1987, né, até 2011, 1987, a gente teve a implantação, a gente teve o lançamento da ISO 9000, né, da família 9001 e tudo mais, que é a gestão da qualidade. Essa norma hoje ela é considerada elementar, básica, né, em toda a organização. Então, todas as organizações onde eu trabalhei hoje, por menor que fosse, né, ela sempre tem a 9000. Eu trabalhei numa empresa onde tinha 13 funcionários, para vocês terem ideia. E a gente tinha a 9000. Então, é como se fosse básico, elementar, de fato, ter essa certificação. Tá. Em 1996, a gente teve o lançamento da 14001, que é a questão ambiental, né? Sistema de gestão de meio ambiente.
E depois, lá quase 15 anos depois, a gente teve lá o lançamento da ISO 50001 em 2011. Ali eu vou conseguir ver no fim ali para vocês, ó, vocês estão vendo que eu coloquei os dados relativos aos 3 primeiros anos depois do lançamento de cada certificação. O que eu queria mostrar para vocês nesse slide, tá? Ali em 1987, a gente teve o lançamento do Sistema de Gestão da Qualidade, da 9000, tá? 3 anos depois, a gente já tinha 6.245 sites certificados. Aí a gente tem ali a do meio ambiente, com 4.433, e olha só a 50.001, né? 3 anos depois do lançamento dela, 5.056 sites certificados. Então, só para vocês entenderem que a 50.001, ela é o futuro, né? Tanto por conta daquelas questões climáticas, entre outros. Pode ver que o número, o alcance dela, né, de certificações, ele está muito grande. Então, a 50.001, ela tende a ser a nova 9.001, né, agora no futuro. Tanto que ela é uma norma relativamente nova, né, e ela é a 7ª norma, né, no top 10 lá das certificações do ISO Server. Tá? Então, ela é uma norma que tende a crescer muito, né. A referência, hoje a gente tem na Alemanha, né, que é o lugar onde mais a gente possui certificações, né, e incentivo, entre outras coisas. A Alemanha ela é referência na parte de eficiência energética. Então, ela que norteia ela que tange todo o ganho, né, lá para cima, lá, ela que é a mãe das certificações lá para cima. Claro, eles têm muito mais incentivos do que a gente possui aqui, né? E aí, em 2011, esses dados são do ISO Server, por isso que eu só consegui pegar eles até 2013, tá? Não tinha mais atualizado ali. Aí, em 2019, eu consegui os dados ali, né? Então, em 2019, a gente teve 19.721 certificados válidos, 45.082 certificados. O que significa esses dois, né? Sites certificados, 45.082. São sites que, de fato, a gente certificou. Agora, é claro, né? A gente tem um processo de certificação, de manutenção, e eventualmente a gente pode perder uma certificação, né, ou não renovar ela, ou enfim. Então, por isso que hoje a gente tem 19.721 válidos. Né? Que mais? Terminologia, uma coisinha meio chata das normas, mas a gente tem que falar, né, gente? Eficiência energética, consumo e uso de energia. Eficiência energética, eu imagino que todo mundo saiba mais ou menos o que é, no mínimo por olhar para a geladeira quando compra ali e vinha aquele selinho ali de eficiência, né? Mas a eficiência energética, o que ela é? É fazer mais com menos, ou no mínimo fazer a mesma coisa. Então, é sempre tentar melhorar, né, mantendo no mínimo o mesmo patamar ou fazendo mais ainda. Consumo de energia e uso de energia. Né? Consumo de energia é a quantidade que eu vou utilizar, e uso de energia é a forma com qual eu vou utilizar. Eu queria que alguém me desse um exemplo aí de um uso e um consumo de energia para mim, só para ver se vocês entenderam a diferença. Porque tem gente que não sabe a diferença de uso e consumo, hein? Alguém se arrisca? Não existe errado. Tem professores meus que dizem isso, não existe errado. Quem é que vai falar aí? Pô, gente, vocês vão me deixar na mão? Não vão ganhar presença, hein? Tá, mas eu vou falar então, né? Uso e consumo de energia. O que seria um uso de energia? Bem básico, bem rotineiro aqui nosso. Uma lâmpada, né? O uso de energia é uma lâmpada. É uma forma com a qual eu utilizo energia. E o consumo é quantos watts essa lâmpada consome. Isso se aplica para compressores, para motores, entre outras coisas. Então, o uso e o consumo de energia. Por que é importante ter essa diferença com relação a essa certificação, tá? Porque a gente vai falar muito de... A gente vai falar muito de desempenho energético. Quando certifica nessa norma, a gente fala muito sobre desempenho energético. Desempenho energético são resultados mensuráveis relacionados a isso, né? O desempenho energético, ele te diz se tu de fato está sendo eficiente, se de fato tu está consumindo menos e se de fato o teu uso está adequado. Tá? E como é que tu mede isso? Através de indicadores. Aí nessa certificação a gente chama de indicadores de desempenho energético, os IDEs que nós chamamos. E como é que a gente sabe se a gente está indo bem ou não com relação a isso? Né? Comparando sempre com a linha de base. O que é a linha de base? Que raios é esse? Linha de base é um período qualquer com o qual eu vou utilizar para comparar e estabelecer metas.
Por exemplo, vou utilizar como linha de base o mês de janeiro, né? Então, eu vou estabelecer uma meta para ser melhor com relação a janeiro. Ou, eu vou utilizar de janeiro até março. Então eu tenho que ver uma meta, eu quero reduzir 5% com relação ao meu resultado de janeiro até maio, de janeiro até março, entendeu? Então, é só para fazer a comparação. Gente, eu tô indo muito rápido. Estão vivos aí? Eu não enxergo vocês. Não, tá tudo jóia? certo. Oi? Tudo certo. Tá tudo Certo? certinho. E tá dando pra te ouvir direitinho. Tá bom. É que eu falo meio corrido mesmo, mas vocês me freiem aí, digam que não estão entendendo. Aí eu falei para vocês o que é o uso e o que é o consumo de energia. Né? Por que isso é importante da gente saber? Porque uma nomenclatura muito importante quando a gente vai falar de sistemas de gestão de energia é falar sobre usos significativos de energia. O que é um uso, né? Falei para vocês agora o que é um uso e o que é um consumo. Então, uso significativo de energia é aquele equipamento, processo ou área ou afim que vai consumir significativamente energia, né? E uma variável relevante vai ser tudo aquilo, né, que for relacionado a esse uso, né, significativo, que possa ter impacto e desnortear meu desempenho energético. Meio complexo, né, meio chato, né, mas eu garanto que com um pouco de, né, batendo um pouquinho ali, fica barbadinha. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me perguntando, tá? Bahia Energia. Essa guria veio aqui, falou de variável de energia, desempenho energético, o uso de energia, energia da energia, mas não fala o que é energia, né? Se alguém não sabe o que é energia, então, por conceito físico, né, é a capacidade de realizar trabalho. Vem a tela do ergos lá, que é um termo grego, significa trabalho, isso aí todo mundo deve saber, porque todo mundo passou na cadeirinha de física aí, né? E por norma? Por norma, energia, então, ela quer dizer eletricidades, combustíveis, vapor, calor, ar comprimido e outras formas análogas. O que significa esse outras formas análogas, né? Outros tipos de energia, né? Outras diversas fontes de energia que a gente tem. Até um tempo atrás era muito comum, quando a gente falava em energia, sempre tinha o elétrica junto, né? Parecia que era uma palavra só, energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica. E com o tempo isso foi se perdendo, né? Foi se perdendo, não, foi mudando, né? E hoje já está bem melhor o aceite, né? Quando a gente fala em energia, as pessoas já pensam, mas que tipo de energia, né? Tá falando da elétrica, tá falando da térmica, tá falando nuclear, sei lá, enfim. Qual derivação que você está utilizando? Na CMPC, aí eu trouxe aqui para vocês, daqueles dados que eu posso mostrar, né? Eu trouxe para vocês quais são os tipos de energia que nós lidamos ali todos os dias aqui na indústria, né? Então, fontes primárias, que a gente chama, que são as fontes principais nossas, tá? A gente tem o gás natural, a gente tem o óleo combustível, a gente tem o óleo diesel, que aí está bem limitado ali para a utilização nos grupos geradores de energia, carvão mineral, sim, carvão mineral, e energia elétrica. Essas fontes primárias são fontes que a CMPC compra. Então, tudo vindo de fora, tá? Então, o gás natural, por exemplo, é Sulgás, óleo combustível, daí não sei, carvão mineral, Copelme, né, lá da parte de Butiá, lá daquelas regiões. Então, tudo por visão externa, tá? Além disso, complementando aquelas energias, né, a gente tem as energias internas, que a gente chama, que são as nossas fontes. Então, o licor negro, que ele é um derivado da madeira. Quando a gente extrai lá a madeira, moe ela, tritura ela, cozinha ela, sai um suco, né? Um suco denso, pesado, né? Que a gente chama de smelt. E aí a gente tem, né, uma explicação muito grande, mas é o licor negro, ele tem um poder calorífico bem alto, até, né? E aí, como a gente produz isso em excesso devido ao cozimento da madeira, entre outras coisas, a gente consegue utilizar isso como uma fonte de energia. Olha que legal, né, gente? Além disso, tem o metanol também, que ele é produzido no nosso subprocessos, né? Que a gente também utiliza, a gente também queima, né?
Vapor, que daí a gente acaba gerando, né, através dos turbogeradores que nós temos, e energia elétrica, porque a gente também gera. Então, a CMPC, tanto ela importa, como ela exporta energia. Aí aqui, no lado, eu até coloquei para vocês uma matriz, né, esses dados aqui são de janeiro até setembro de 2021 agora, só para vocês mostrarem a dimensão, né, a matriz energética do que hoje a gente consome na CMPC. Então, licor forte, metanol, gás natural, óleo, entre outras coisas. Energia aqui ele fica um pouquinho baixo, né, não é zero, né, 0, alguma coisa lá, mas é porque justamente a gente tem essa diferença da importação para exportação, certo? Mas por que falar de energia? Vem essa guria falar de meio ambiente, clima, efeito estufa. Sim, vem ela falar de novo disso daí, né? Todo mundo tá cansado de ouvir sobre isso, mas né, a gente tem que sempre falar dessa parte, né? Então, por que certificar, né? A norma não é à toa, né? É uma padronização de uma necessidade. Que necessidade? Necessidade de melhorar o uso de fontes renováveis de energia. Isso a gente tem percebido muito, né? Redução das emissões de gás de efeito estufa, que tem crescido bastante nos últimos tempos, e melhoria da eficiência energética. Né? E a gente tem, por exemplo, a própria CMPC, né? Tem vários equipamentos ainda da época de quando foi, de quando ela nasceu em Guaíba, e que precisa, o ideal, né, é a gente sempre fazer a manutenção e colocar alguma coisa melhor ali para poder ter um desempenho melhor. Então, algumas coisas ainda estão um pouco decadentes. Não só ali, né, eu digo no geral. Tá, mas e aí, né, por que isso, né? Aí aqui eu trouxe um gráfico para você, esse aqui é do Observatório do Clima, relatório de 2020, tá? Onde a gente tem ali a eletricidade gerada por fonte de energia. Aí tem ali, ó, o relatório ele é de 2020, mas tem os dados até 2019, mas não sei por que raios no gráfico ficou até 2018, tá? Mas, o que diz nesse relatório, então, né? A gente teve aí em 2019, só para vocês terem mais ou menos uma dimensão do porquê, né, que isso é importante. Em 2019, que não está aparecendo ali no gráfico, a gente teve um aumento de 4% na demanda geral por eletricidade. Isso é um fato. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês são fatos. A gente teve um aumento de 4% na demanda geral por eletricidade. Por acaso, nós também tivemos um aumento na geração hídrica. Tá? A gente teve um aumento na geração hídrica que não foi suficiente. Então, devido à demanda, né, devido a outras N motivos, a gente teve, então, que ter um aumento na geração térmica. E aí envolve queima de combustíveis fósseis, que é aqueles que a gente não quer queimar, né? E aí, por consequência, aumenta de 7% nas emissões de gases de efeito estufa. Então, pense, né? Não está diretamente relacionado, mas ao menos para a gente poder ter uma noção, né? 4% no aumento da demanda geral por eletricidade, e aí eu vou ter um aumento de 7% de emissões de gases de efeito estufa. Então, é um pouco complicado. A gente tem que sempre tentar reduzir, né, essa geração térmica. E a CMPC, propriamente, né, só para aproveitar o exemplo, o gancho, a gente possui uma caldeira ainda, que é a carvão mineral. Ela está com projeção de ser desativada. A gente vai substituir ela por outra caldeira, que vai ser a biomassa, né? Vai ser outras fontes renováveis. Então, né, existe essa preocupação, não só no CMPC, mas no geral, para fazer essa redução. E aqui, ainda no gráfico, ainda vocês podem ver que a energia eólica e a solar, elas começaram a aumentar. Então, esse aumento de 7% nas emissões de GE, ele só não foi maior porque a gente tem tido um aumento relativo aí na eólica e na solar. Claro que a proporção deles não chega nem aos pés, né? Mas é importante que a gente mantenha esse ritmo, né? É importante que a gente mantenha. Outra coisa também ali, né, em 2010, ali, se vocês verem, a gente teve uma curva ali, a gente teve um aumento, tanto da eólica como da solar ali, né? A gente começou da térmica renovável, começou a aumentar ali em 2010. Em 2010, a gente teve regulamentada a Política Nacional sobre Mudança de Clima. Então, a partir desse momento, a gente teve aí estabelecido aqui para o Brasil metas de emissão de GE e metas de redução de desmatamento.
Então, por isso que essas fontes estão vindo mais fortes agora, tá? Justamente por causa dessa política e por causa da necessidade que todo né, esse drama, né, sobre a questão ambiental, a questão, a pegada de emissões de CO2, entre outras coisas. Como fazer isso, né? Tá, e aí o negócio é importante, eu tô entendendo, né, legal, tô entendendo. Tá, como é que a gente vai fazer isso, né? Entre várias coisas, tá, que a gente tem que fazer, algumas quantas já estão descritas nas próprias ODS, né? Quem é que não conhece a ODS aqui, né? Aqui a gente pode interligar a eficiência energética, uso, consumo e a 50.001, no mínimo a 9 ODS. Tá? Aí eu coloquei elas aqui, depois, se for de interesse de vocês, quiserem a apresentação, eu disponibilizo, não tem problema nenhum, mas eu não vou passar uma por uma, né? Mas o que é a ideia, né? Como é que a gente vai fazer isso? De fato, que nem estava ali no slide anterior, né? Melhoria do uso de fontes renováveis, redução de emissões de GE, que vai ser, né, uma consequência em grande parte das vezes. E a melhoria na eficiência energética, que é fazer substituição de equipamentos, entre outras coisas. Vou falar um pouquinho mais disso agora na sequência para vocês. We have a problem. Então, né? Tudo lindo, já sei o que eu vou fazer, mas espera aí, pô, nem me deu a barbada, já tá me dando os problemas. É isso aí mesmo, vida. Então, desempenho energético, eu falei um pouquinho para vocês lá no início, eles são resultados mensuráveis relativos à energia que são baseados na promoção de eficiência energética, uso e consumo consciente de energia. Então, aspectos qualitativos, né? O que monta o desempenho energético, que é o que a gente quer do fundo do coração quando a gente fala sobre ISO 50001, a gente quer, em aspectos qualitativos, reduzir consumos, melhorar as formas de uso de energia. Em aspectos quantitativos, reduzir o consumo de fontes dentro do possível. E a gente tem que tomar um cuidado para reduzir consumo. Às vezes não é só substituir uma fonte por outra, porque nem sempre isso vai representar uma melhoria no desempenho energético. E a gente tem também, com relação à eficiência energética, que tem esses dois pilares aqui, né? Tanto aspectos tecnológicos, né, de prevenção de eficiência energética, melhoria, softwares, motores soft starter, inversores, etc. e tal, N coisas em diversas áreas. E o processo, né? Melhoria nos processos, melhorias operacionais nos processos, que vão também ajudar a desencadear uma melhoria no desempenho energético. Então, por que a gente não é eficiente, né? Tem tudo isso e ainda assim, por que a gente não é eficiente? Isso é uma realidade, tá, gente? No fim, eu acabei não comentando com vocês lá no início, mas eu tô 2 anos e pouco na CMPC, eu entrei como estagiária, ajudei na certificação da ISO 50001, então, ajudei ainda, nem não seria a palavra, né? Me doei 100% para isso. Então, eu digo que essa norma é minha filha, né? Então, a gente percebe, né? Por que a gente não é eficiente? Porque sempre tem algumas dificuldades, que eu vou falar um pouquinho mais agora para vocês, tanto no início, na implantação, como na manutenção, para manter isso e promover melhoria contínua. Então, por que a gente não é eficiente ou não é mais eficiente ainda? Mesmo em situações favoráveis, meu desempenho tá bom, né? Tá ok, favoráveis. Ações de eficiência e economia não são implantadas. É aquele, né? Não, mas tá bom, né? Para que mexer, né? Mexer em time que tá ganhando. Não, a gente tem que promover melhoria contínua. Claro que a gente pode, né, eventualmente fazer alguma coisa que, né, dê um efeito contrário, mas a gente tem que promover a melhoria contínua, a gente tem que tentar, a gente tem que estudar, a gente tem que, né, tentar alavancar isso. Quando implantadas, por vezes, elas não se sustentam com o tempo. Então, se a gente não fizer uma manutenção, se a gente não tiver uma base sólida, estruturada, quando a gente certifica, né, a gente pode se perder ao longo do caminho. Então, é preciso que a gente tenha um grupo de pessoas que olhem para isso, né, e que mantenham na linha, porque a gente estrutura, a gente deixa tudo lindo, tudo bonito, e com o tempo isso vai se perdendo. Então, a certificação é uma consultoria que a gente teve ali na empresa, um consultor me falou uma coisa e ficou muito na minha cabeça, né? A certificação, todas as certificações, tá, gente? 9.001, 14.001,
17025, que a gente também faz gestão, a 50001. O que são as normas, né? As normas, elas são estrelinhas. Estrelinhas que a gente ganha, que as organizações ganham quando elas fazem um bom trabalho. Então, as normas não obrigam a gente a fazer nada. As pessoas, às vezes, acham as normas chatas, as normas me obrigam a fazer coisas. Não, gente. Se vocês lerem, se vocês entenderem ela só tá dizendo o que tu já faz. Eu, no mínimo, deveria fazer, né? Então, tu vai pegando gosto por isso, por ver o quanto que isso vai te retornar de benefícios curto e longo prazo, tá? Porque ainda mais, né? O último motivo, resistência à mudança nas organizações. Cultura. É difícil demais mudar uma cultura. A CMPC, para dar um exemplo para vocês, né? E aí, aqui a palestra é sobre algumas dificuldades também, né? Que a gente tem no meio desse caminho. Cultura, né? Pô, a CMPC, falei para vocês ali, né? Geração de eletricidade própria, né? Eletricidade, vapor, etc e tal. A gente exporta muito mais do que a gente importa. E como é que tu vai dizer para as criaturas que agora tem que cuidar isso? Não, reduz a eletricidade, não para de usar isso aí, né? Porque tu tá com essa máquina rodando, se ali tá parado para manutenção, sabe? Então, é uma cultura difícil da gente implantar. Então, a gente tem que bater muito nisso, tá? Desde o ano passado, eu tenho começado esse trabalho também de bater muito nisso. A cultura, a base dela é comunicação e conscientização, né? Tem que ser. E a gente tem que tentar mostrar os ganhos sempre. Né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que foi o nosso resultado com relação ao ano desde quando a gente implantou. Mas a resistência a mudanças, e aí eu não estou falando só de energia, estou falando de resistência de mudança para tudo, né? Então, existe uma certa resistência, né? Sair daquele lugarzinho seguro que a gente está ali, né? Então, existe essa resistência, é um pouco complicado. Na minha empresa, então, hoje, né, a gente está batalhando um pouco com isso. Qualquer empresa que for ter for certificar a 50001, também provavelmente vai ter esse problema, assim como outros que em seguida eu já vou mostrar. Tá? Mas é importante não desistir, né? Porque cada ganho que a gente consegue já é uma vitória, né? E quando as pessoas começam a ver o valor que isso tem, e tem muito valor, gente, é muito gratificante. E a gente começa a colher os frutos disso. Pilares, então. Quais são os pilares, né, de um sistema de gestão de energia? Quais são os pilares? Antes de comentar isso com vocês, né, a CMPC, só para vocês terem uma ideia, a CMPC ela já é um sistema redondinho, que nem eu falei para vocês, né, com parte de sustentabilidade, assim, referência em alguns pontos. Então, a CMPC ela já tinha um sistema de gestão implantado, a grosso modo, né, meio bagunçadinho, né? Então, quando a gente resolveu implantar a 50001, não era bem uma implantação, era uma padronização. Então, porque a gente estava botando ordem na casa, né? Então, a gente tinha tudo, estava meio espalhado, agora tá, não, isso aqui, agora aqui, beleza, temos 50001, pode vir a estrelinha. Então, mas o que foi extremamente importante para a gente conseguir fazer isso, tá? Apoio da alta direção. Esse, sem sombra de dúvida, é o principal pilar. E eu não estou falando só do principal diretor lá, no nosso caso lá, o master diretor. Não, estou falando do diretor aqui, nosso diretor direto, o nosso gerente, o nosso chefe, o nosso coordenador, enfim, entre outras coisas. Por que isso é importante, né, gente? Porque a gente tem que mudar a cultura. Acabei de falar para vocês que a cultura é difícil de modificar numa organização, principalmente no esporte, né? Ainda mais a CMPC, que trabalha com muita contratação de terceiros. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver sem querer. Então, o apoio da alta direção ele é super importante, porque se um líder, e não é só sobre 50.001, é 9, 14, 17, 45 mil, todas as certificações. A gente precisa do apoio da alta direção, porque se a alta direção não demonstrar a importância, né, dar o devido valor para aquilo, mostrar que aquilo ali é importante, como é que a gente vai cobrar de um terceiro, né? Como é que a gente vai cobrar de um funcionário de outros níveis que isso seja importante para ele, se nem a própria alta direção dá essa relevância, né? Dá a importância que deveria dar. Então, a gente precisa do apoio deles, né? Justamente para poder mostrar que isso é importante para a organização, isso é importante para ele e que isso deve ser importante para os demais. Outro pilar,
Aí não tem como, né? Disponibilidade de recursos. E aí vai depender muito da organização, né? Quando eu ajudei a certificar na manutenção da 9001 na outra empresa que eu trabalhei, disponibilidade de recursos não era uma coisa tão importante, porque era uma empresa de consultoria. Tá? Agora, na CMPC, por exemplo, a disponibilidade de recursos, pode estar falando de uma indústria, né? Uma indústria enorme aquilo ali, né? Não tem como não ter disponibilidade de recursos, é extremamente importante, principalmente no que tange parte de medição. Medição é um ponto bem crítico, né, onde a gente precisa ter, não estou falando da CMPC, é um ponto crítico por quê? Porque nós precisamos ter, existe um item na norma, né, que fala sobre, eu vou mostrar ali em seguida para vocês, que fala sobre ter repetitividade, né, das medições. Então, a gente tem que ter a calibração dessas malhas, a gente tem que ter a garantia que elas são, né, que os dados são precisos e repetitíveis, e às vezes isso nem sempre é suficiente. Então, isso foi um dos problemas grandes, qual a gente passou ali com a CMPC em alguns pontos, porque às vezes algumas medições, né, são feitas através de algum relé, alguma coisa, e aí a gente não consegue, né, ter essa precisão tão afim. Então, é um pouco complicado esse processo. A gente precisa de disponibilidade de recursos justamente para poder ter essa base de medição, né, bem estruturada, bem sólida, porque isso é um requisito normativo. Então, não tem choro nem vela. Engajamento da equipe, isso é de extrema importância também, tá? A 50.001, diferente da 9, da 14, a 45 eu não sei. A 17 também, ela exige que a gente tenha uma equipe de sistema de gestão de energia. Aí a equipe pode ser composta por X pessoas, desde que elas deem valor para aquele assunto e tratem sobre ele. Então, a gente precisa do engajamento dessas pessoas, para elas identificarem desvios, para elas poderem trazer oportunidades de melhoria, para elas identificarem, né, tudo que é melhoria contínua que possa acontecer no processo, tá? Oportunidades de comunicar, oportunidades de integrar processos. Então, a gente precisa muito do engajamento da equipe para isso, para a gente poder fazer esse alcance. Tá? É extremamente importante, principalmente as áreas de apoio. E aí, de novo, vou dar o exemplo da CMPC, porque a gente se enquadra para as outras organizações menores. A CMPC ela tem uma área industrial, que a gente chama industrial, então são todos os processos que a gente tem ali dentro, né, planta química, recuperação das utilidades, parte de energia, turbogeradores, branqueamento, desli, várias áreas ali industrial. Isso é um processo produtivo ali, né? A gente está falando de industrial. Mas a importância do engajamento da equipe do SGE, inclusive das pessoas que a compõem, que são de áreas de apoio, não gosto de chamar de apoio, mas áreas de apoio, suprimentos, né? A parte de recursos humanos, que também é importantíssimo, parte de manutenção ali, outras diversas áreas. É muito importante o engajamento das pessoas com isso, porque elas acaba sendo um ciclo fechado também, né, de apoio. Disseminação de uma cultura. Eu já falei para vocês, né? Cultura não tem muito o que fazer. A gente precisa estabelecer uma cultura. É difícil pra caramba. Sobre qualquer coisa, mudar uma cultura, ainda mais uma organização tão grande, com tantos funcionários, é muito difícil, né? Empresas menores é bem mais fácil, é bem mais tranquilo, né? Mas, tranquilo também é muito forte. Mas né? É um problema, é uma coisa que a gente tem que sempre estar batendo muito, né? E aí, quando a gente tem esses pilares consolidados, né, dentro do ideal, a gente consegue ter todos esses ganhos que estão mapeados aí. Fortalecimento da imagem, melhoria do desempenho energético, né, melhoria na competitividade de produtos, né, redução de custo, matéria-prima e energia, entre outras diversas coisas. Atenção, então, né? Aí, agora vem os pontos de preocupação. O que foi o mais crítico desde a nossa certificação ali, né? E eu que acompanhei todo o processo que faço a gestão dessa certificação. Conscientização, né? Mostrar para as pessoas, e a conscientização, lembrem, né? Ela é uma parte da conscientização, comunicação, a gente tem cultura. A conscientização, ela é um problema, né? Justamente porque as pessoas precisam entender o impacto das atividades dela nas rotinas. E aí, de novo, é difícil a gente falar para um cara ali que trabalha há anos numa indústria, né,
que exporta energia, né? Exporta bastante energia, que ele tem que apagar a luz, por exemplo, quando ele sai da sala. Claro, tô sendo irônica, né, gente? Mas, por exemplo, a gente tem que dizer essas coisas para as pessoas e às vezes elas... Ah, mas isso não significa nada, né? Olha o tamanho dessa empresa. O que esse motorzinho não vai dar nem cheiro? Aí o nem cheiro dele, nem cheiro do outro, nem cheiro do outro, nem cheiro do outro. Daqui a pouco a gente tá, né? Aí o que adianta? Tá a Catiúcio lá gritando todo mundo, vai melhorar desempenho energético, apaga essa luz, sei o quê. E a outra equipe lá do outro lado, né? Não é desmerecendo, mas isso aí não dá nada, não pega nada. Né? Então é complicado. Conscientização é bem complicado. Né? E aí ela está diretamente ligada à cultura, né, que a gente tem que plantar. Mas demora, mas vai. Planejamento para coleta de dados. Aqui eu tirei os trechos da norma, tá, gente? Para poder mostrar para vocês. Aqui do 6.6 de planejamento de coletas eu até reduzi, porque ele era meio grande. Aqui eu só queria falar para vocês, realmente, aquele problema bem complicado, tá? De fornecer dados que sejam exatos e repetitivos. Então, vai ser bem problemático. Porque tudo aquilo que a gente mostrar como indicador de desempenho energético, que eu falei para vocês, que é o indicador que nos diz se estamos bem, se estamos mal com relação ao desempenho energético, todas as medições relacionadas àqueles indicadores, elas precisam obrigatoriamente terem dados que sejam exatos e repetitivos. Como é que a gente consegue isso? Calibração. E aí a calibração é um problema. Em diversas empresas, né, deve ter problemas similares. Na CMPC, por exemplo, um dos usos significativos ali tinha uma variável relevante, precisava ser calibrada, que era uma malha, se não me engano, de metanol. Pô, metanol, uma fedorenta pra caramba. E aí tinha aquele problema, como é que eu vou calibrar? Não posso simplesmente tirar essa válvula e levar ela para lá, vai feder goiaba todo, né? Então, existem esses problemas, né? Existem problemas também de disponibilidade de empresa para calibrar, é bem complicado isso. E então tem que ter todo um planejamento, certa antecedência, né? Para que a gente não chegue lá perto da editoria, pô, editor, infelizmente você não consegui calibrar porque, enfim, não deu. E isso para os auditores, Uriel Veritas, que é a que nos certifica, já não cola. 8.2, projeto. É complicado também, né? Na verdade, todos os itens são, né, gente? Mas aqui eu tô falando o que é onde que deu os maiores problemas. Projeto, oportunidade de melhoria do desempenho. Os projetos novos, existentes, de modernização, de mudança, tudo que é projeto. Tá? A gente tem que tentar avaliar, né, promover melhoria contínua através deles. Né? Tempo de vida útil de operação, entre outras coisas. A gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer um projeto. Ah, tá fazendo um projeto, no caso ali, tá? A CMPC, ela tá com um projeto do BioCMPC agora, que é uma expansão. Ah, a gente vai colocar uma caldeira nova lá. Tá, tu levou em consideração o desempenho energético para isso, né? Tu ao menos olhou para isso. Não, vou botar a queimar carvão de novo ali. Puxa vida, né? Claro, pode ser uma opção, né? Mas o cara olhou para o desempenho energético? Será que olhou? Será que não olhou? Né? Então, a gente tem que ter essa garantia de que as pessoas ao menos estão olhando para isso, né? E aí, projetos, ele se conversa muito com a parte de aquisições, que é a parte de compras, né? E aí, na parte de compras, a gente tem sempre que avaliar o desempenho energético ao longo da vida útil de operação, né? Tanto aquisição de produto, como equipamento, como serviço. Gente, aqui é bem importante, tá? A ISO 50001, ela nos diz que nós temos que avaliar o desempenho energético. Em nenhum momento ela nos diz que precisamos comprar um mais eficiente. Eu posso olhar, né, uma lâmpada e, um exemplo, né, olhar aquela lâmpada ali e dizer, nossa, essa lâmpada é super eficiente. Ah, mas é muito cara, não vale a pena. Eu vou comprar uma outra. Tranquilo, eu avaliei, eu vi que ela é mais eficiente, eu optei por não utilizá-la. Né? Só que a gente tem que tomar um cuidado, aí quando a gente fala em aquisição e projeto, os dois se conectam. E é um exemplo que eu gosto de dar, que é, por exemplo, a gente vai ter lá uma, sei lá que diabos, dá um exemplo para vocês, a gente vai ter uma estrutura lá, e nela tem um motor. Tá, vamos trocar aquele motor pifou, vamos trocar aquele motor, tá? Duas opções. A gente tem que avaliar o contexto, né? Vou trocar aquele motor por um mais eficiente, que vai ter um tempo de vida útil melhor. Não, tranquilo, dá para trocar? Dá para trocar, beleza, trocou.
Mas daqui a pouco o cara vai lá, não, eu vou trocar aquele motor por um mais eficiente. O cara lá e chega lá e olha para aquela estrutura. A estrutura tá um caos. Não é mais fácil pegar e derrubar e construir uma nova do que ficar trocando o motor a cada tanto tempo, daqui a pouco, porque a estrutura vai comprometer, né, o uso do motor? Então, entra projetos com aquisições. Tem que ter sempre esses dois pensamentos, né? Daqui a pouco seja mais fácil derrubar aquilo lá tudo, botar fora, né? E fazer um projeto novo, um projeto de modernização, alguma coisa do tipo. Mas a gente tem que levar, no mínimo, em consideração isso. E aí, gente, no fim, tudo deu certo. Tinha tudo para dar. Não, deu, não tô brincando, deu tudo certo, sim. No fim, tudo deu certo, tá? Então, a gente começou o processo de certificação lá em 2019. E aí, em 2020, já tô até me perdendo nos anos. Em 2020, a gente teve a primeira auditoria, né? Que foi a de certificação, com a Boreal Veritas. Do qual a gente teve, então, o resultado. Tivemos a certificação com 0 não conformidade, nenhum desvio. E o melhor de tudo, né? Eu não mostrei os indicadores para vocês aqui, tá? Até por uma questão, né, com a empresa. Mas o nosso objetivo, né? A certificação pede que a gente tenha um objetivo. A gente tem um objetivo que é, para a CMPC, melhorar o desempenho energético, reduzindo em até 5% o uso de fontes de energia externas. Que é aquelas que eu já tinha comentado, carvão, gás natural, óleo diesel, óleo combustível e eletricidade. E aí a gente tinha a meta de reduzir 5%. E a gente reduziu 9,8% o consumo de fontes de energia externa. Então, até nem trouxe para vocês o quanto de emissão de carbono que nós deixamos de emitir, né? Mas você já mais ou menos, né, só para ter uma noção. Então, a gente teve aproximadamente uma redução de 77.694 megawatt-hora equivalente, né? Porque a gente tem que trazer tudo para a mesma base. Gente, meu Deus, deu tempo, hein? E eu corri. Deixo meu nome para vocês, Instagram, LinkedIn. O bom de ter a apresentação online, assim, que vocês não podem jogar ovos em mim. Mas assim, ó, se quiserem me xingar nas redes sociais, fiquem à vontade aí. Certo. Onde é que eu paro de apresentar agora aqui? Gente, agora, um momento. Alguém com dúvidas? Alguém entendeu tudo? Alguém não entendeu nada? Alguém não faz nem ideia do que eu tô falando? O que tá fazendo aqui? Ou alguém quer largar currículo? Muito bom. Tinha alguém com a mãozinha levantada? Essa pessoa pode abrir o microfone e comentar? Eu não vi, desculpa. Pergunte. Não, na verdade, eu só queria saber onde vai ficar a gravação. Porque eu perdi o início da palestra. Sim, a gente vai passar os links depois todos. Provavelmente vai estar nas nossas redes sociais e no site também da SAEP. Tá bom. Pode aproveitar também e seguir o canal da SAEP lá no YouTube, tá? A gente subir algumas coisas para lá, então já fica ligado. Tá, é que eu sou da arquitetura, então eu tô meio paraquedas aqui. Tá, mas a SAEP abrange a arquitetura também, então pode botar SAEP Unicinos no YouTube e tu vai encontrar o nosso canal lá. Tá bom. Obrigada. É isso, gente, ninguém ficou com dúvida mesmo? Estão tudo mentindo, ninguém entendeu nada. Humberto, entendeu alguma coisa? Gente, da minha parte era isso. Olha, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tem uns 8 minutinhos ainda aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida. Mas podem me perguntar. Alguém levantou a mão aí, eu não consigo ver quem é que é. Abra o microfone. Fique à vontade. Oi. Oi. Você consegue me ouvir? Sim. Eu pergunto sobre biomassa. Como é que está a implementação de biomassa hoje? Tu diz onde? Ali na empresa? No Brasil, em geral, o uso mais público, assim, porque na questão de recursos para produzir biomassa a gente tem, né? Que... Sim. Recursos para a gente produzir biomassa, sim, né? Mas o que tem, até por esse relatório, né, que eu trouxe ali para vocês, até um gráfico que eu não trouxe, mas o crescimento realmente ele tem acontecido aí nas eólicas
e nas solares, tá? Inclusive, esse final de semana eu montei uma placa solar, gente. Olha, estou ajudando o Brasil. Mas, de fato, eu acho que isso tende a crescer bastante. Biomassa, tá? A própria CMPC agora está adotando de utilizar biomassa. Esse produto que eu te passei ali, que eu comentei, Guilherme, licor, metanol, são produtos que biomassa, são considerados biomassa, né, que a gente está utilizando. Então, a tendência é muito grande da gente começar a utilizar cada vez mais. Até porque essas questões hídricas aí vocês estão vendo, né, crise hídrica que pode acontecer, vai acontecer, não vai acontecer, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Então, a tendência é que sim, a gente comece a utilizar cada vez mais. Proporção mundial, não tem esse dado para te trazer agora, se quiser depois eu te trago, tá? Mas a tendência é muito grande da gente começar a fazer essa utilização, né? Até nem comentei ali, mas, por exemplo, a CMPC ela vai tirar a caldeira carvão, né, que a gente utiliza, e além de todos os benefícios de emissão, né, que a gente tem ali de redução de emissão de GE, por exemplo, né, por que é bom a gente utilizar a biomassa, né? Dependendo, a gente consegue, empresas que exportam, conseguem ter um ganho maior, né, sobre os valores de venda. Então, hoje, por exemplo, estou falando na nossa organização ali, a gente exporta eletricidade, tá, para a rede da SE, mas a gente não consegue obter 100% do valor da eletricidade. Por quê? Né? Porque a gente utiliza uma energia suja, que é o carvão, né? Infelizmente. Então, a biomassa, por exemplo, na hora que a gente tirar a caldeira de carvão, né? E aí a gente tem que ver a questão do óleo também, a gente consegue ter um ganho maior sobre monetário, né? Fora toda aquela questão ambiental que já existe. Né? A tendência é muito grande, sim, tá? Mas o valor mesmo, mundo agora, não tenho para te dizer. Posso dar uma olhada depois e te responder. Certo? Mais alguém? Certinho, muito obrigado. Capaz, desculpa se eu não respondi. Que mais, gente? Mais alguma coisa? Ninguém? Então, acho que ninguém entendeu nada, então. Ninguém tem pergunta que ninguém entendeu. A galera tá tímida só, eu acho. Tu viu só? Não, eu acho também. Ou estão só aí, não já foram, já estão aí, estão em 3 apresentações ao mesmo tempo. A gente vai ver, a gente vai ficar aqui até o último sair. Pra gente marcar essa pessoa. O meu chefe costuma falar assim, a melhor parte da apresentação é no final, que a gente vê quem é que tá dormindo na apresentação. Porque daí fica só os corpinhos ali, todo mundo saindo, dando tchau, e fica ali as bolinhas ali, o pessoal, né? Mas é isso. Acho que eu contei tudo. Posso? Pode? Oi? Quem? Oi, eu Fábio. Fui convidado para a palestra. Sou convidado. Eu achei muito legal assim, da tua explanação e acabei fazendo um link aqui na ideias quanto aos indicadores, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o quanto, né, essa ISO, né, propostas, as regras, né, esse regramento da ISO faz esse link, né, com os objetivos, e também o quanto a questão da mudança cultural, ela está atrelada à atitude pessoal mesmo, né? Seja isso da gente, a opção que tu deu como exemplo de troca de uma lâmpada, ou a gente perceber em atitudes, né, esse consumo, quanto pessoa, quanto município, quanto país, né, isso a gente multiplicando para outros países, para que a gente consiga obter, né, esses indicadores de desenvolvimento sustentável. Eu não sei, talvez, ter essa informação do quanto são 17, né? São 17 ODS. Né? São 17 objetivos, tá? E aí, assim, dando uma estudada neles ali, dá para relacionar no mínimo com 9, né? Porque entra também a parte ambiental, inclusive a parte ambiental, né? E aí a 50.001, é uma norma complementar, não tem como dizer diferente, né? Ela é uma norma complementar da 14.001. Então, tanto a parte de eficiência energética como a parte de meio ambiente, elas andam casadas. Pode ver que eu falei muito aqui sobre parte ambiental, porque é um dos propósitos, né, dessa certificação. Isso aí, obrigado, Letícia. Nada. Deixa eu ver se tinha alguma pergunta no chat. Oi, fale. Tem uma pergunta ali no chat que eu ia falar.
Da Suelen. Boa noite. Quais os tipos de empresa podem implementar a ISO 50001? Todo mundo. Que alegria, né? Todo mundo. Ah, esqueci de comentar com vocês uma história engraçada. Mas assim, ó, todo mundo pode certificar na 50001, tá? Desde que tenha, né, toda a estrutura de requisitos ali, né, que atenda. Lembrando, né, gente, que eu tô falando, tem a estrutura de requisitos, mas eu falei que a ideia da certificação é te dar uma estrelinha por aquilo que tu já faz. Então, se a empresa já tem o sistema ali bem estruturado, é fácil de fazer isso. Toda empresa pode certificar. E aí, uma curiosidade, não precisa ser toda empresa. Tá? A CMPC, por exemplo, eu não comentei com vocês ali, mas uma das definições que a gente tem na norma é sobre fronteira. Então, fronteira, o que é limites e fronteiras? Né? Essa norma em específico, ela pede para a gente delimitar aonde que a gente vai atuar com o sistema de gestão de energia. No caso da CMPC, a gente tirou, por exemplo, entre outras coisas, a área da florestal. A gente colocou industrial, que é aqui onde a gente trabalha, tá? Mas só para dar um exemplo engraçado, né? Quando a 50001 ela foi lançada, vocês sabem que tem toda aquele desespero, né? Para quem é que vai certificar primeiro, quem é que vai ganhar, né? Nossa, olha, eu certifiquei primeiro e tudo, né? E aí, quem certificou, se eu não me engano, quem foi a primeira empresa a certificar foi a WEG. Não estou falando mal da concorrência, não, tá, gente? Se eles perguntarem, eu vou negar até a morte. Mas foi a WEG. E a WEG certificou um prédio apenas, né, do sistema deles. Então, imagina assim, né, essa MPC do tamanho que ela é, se eu vou certificar só um prédio administrativo. Tem como? Tem. É facinho, né? Então, a gente pode certificar apenas um prédio, né? E desde que isso esteja delimitado na nossa fronteira, nossos limites e fronteiras. Então, só para vocês verem, né? Foi malandragem deles, né? Certificaram só um prédio, mas foram a primeira empresa a certificar, né? Conseguiram o status que eles queriam. Primeira empresa a certificar esses 50001. Então, qualquer empresa pode certificar, assim como o da NOV, né? Não tem resquício nenhum. Qualquer empresa pode certificar, desde que tenha interesse, né? E aí, até algum tempo atrás, teve alguns programas de incentivo, né, sobre isso, assim como teve os incentivos das placas solares. Agora, até nem sei como é que está essa parte dos incentivos, mas dependendo da empresa, da organização, do porte, né, que certificasse, né, na 50001, ela ia ter um retorno daí sobre aquilo que ela colocou, né? Porque aí entra toda, né, eles consideram a parte de meio ambiente, entre outras coisas, né, exportar eletricidade, mais ou menos isso. Mas todo mundo pode. Quiser, ó, já te manda a norma, já vamos certificar aí. Oi, uma pergunta na parte de arquitetura, por exemplo, onde que a gente pode buscar referências assim em termos de gestão de energia? Na parte de arquitetura, para aplicar, o que tu quer dizer com isso? Aplicar para poder aplicar a norma? Em projetos até na construção em si, né? O processo de construção. Sim. Aí tem assim, ó, onde que tu pode fazer a interligação, tá? Desde o projeto, quando tu vai dimensionar, né? Aí entra aqueles dois últimos itens, Geraldo, que eu comentei, a parte de aquisição, né? E a parte de projeto. Então, na hora que tu vai fazer o projeto, por exemplo, tu é projetista, né? No mínimo, considera umas lâmpadas LED, alguma coisa assim, avalia qual lâmpada que é melhor, tempo de vida útil, que é importante, né? Então, isso tu pode considerar. Outra coisa importante, né? Tu pode considerar, por exemplo, contratação de serviços é muito importante, tá? O que tem a contratação de serviços? Só para te dar um exemplo, e aí tu aplica para a área de construção. Na CMPC a gente trabalha com muitos terceiros. E aí, essas empresas que vêm para fazer esses trabalhos, e aí vai acontecer a mesma coisa para essa situação, né? Não vai ser uma única pessoa que vai fazer toda a construção, né? A gente tem que ter controle sobre eles. Por quê? Vou dar um exemplo tosco, mas que é de uma situação real nossa aqui. A gente está com uma manutenção, com uma reforma no nosso refeitório. Tá? E aí é uma empresa terceira que veio para ali. Então, ela fez o projeto, e ela que vai fazer a compra dos equipamentos, e ela que vai instalar ali. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, nesse caso, né? Para que essa empresa, daqui a pouco, não coloque uma turbina lá dentro instalada. Estou fazendo um exemplo, né, mirabuloso. Mas para não instalar uma turbina lá dentro. Ou para que ela não utilize a minha eletricidade, a Deus dará. Né?
Então, tem que ter esse cuidado, tem que ver se tudo aquilo que tu vai comprar, né, que tu vai adquirir daquele projeto, né, vai ser, de fato, né, ele tem uma eficiência energética comprovada, ao menos avaliar isso, né. Então, se a gente está falando de estruturas, parte da arquitetura, por exemplo, está muito ligada ao projeto, tá? Projeto e depois a execução, quando, né, a gente for contratar terceiros para fazer isso, porque nós precisamos ter controle sobre esses terceiros, né? Controle sobre os terceiros e um projeto bem dimensionado para a parte de eficiência energética. Respondi a tua pergunta? Aham, obrigado. Capaz. Mais dúvida, gente? Tô gostando, eu soube responder todas. Mais alguém mesmo? Já até passando da hora, Humberto. Cadê a Márcia? Márcia, acho que não... Tô vendo se vai pessoal não ter. quer deixar de ir embora. Como é que é? O pessoal não quer deixar de ir embora. Tu viu? Não, eu tô de boa aqui. Ó. Gostou de te ouvir falar? Vocês estão aí, vocês estão pesquisando coisa na internet para me perguntar que eu sei, né? Não, olha, te contar. Não, mas fiquem à vontade mesmo. O Humberto, quando me convidou para fazer essa apresentação, eu disse, não, tá louco, eu não vou saber responder o que as pessoas me perguntaram. Eu pensei, tá, mas se eu não souber, depois eu pesquiso e falo, né? Então, ó, Humberto, consegui. Nossa, tá. Muito bom, Catiúcia. Certo? Tu ficou com alguma dúvida? Não, eu só queria agradecer, então, a tua participação, né? E agradecer a todo mundo que ficou aí até agora também, pessoal que é de outras áreas também, muito bacana estar entrando aí na atividade também, né? Também, pessoal, não esqueçam de preencher o formulário de presença lá, porque as horas complementares elas só vão ser validadas para quem está matriculado na atividade e preencheu o formulário. E tem que ser no horário da atividade também, tá? Então corram lá para quem não preenche. Ah, vocês estão ficando espertos, hein? Não. Só começa chegando no final do curso, tem que ter horas complementares. Tu viu só? Tá louco. Vou correr lá para fazer a minha também. Mas obrigado mesmo, Catiúcia. Obrigado a todo mundo que estava aí. Obrigado também a Márcia que estava aí acompanhando. Capaz. Agora, não sei se o pessoal tá aí ainda, se já foi, se foi embora, se a gente tá preenchendo a lista, mas tô aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente passou do horário, mas é tranquilo. Eu acho que eles estão pesquisando, Humberto, estão pesquisando para me perguntar. Mas, até esqueci de falar, né? Eu tenho um desafio ainda pela frente, tô aqui fazendo palestra para vocês e planejando a auditoria externa dos 50, que eu vou ter do dia 3 até o dia 5, rezem por mim. É isso aí, vamos juntar a força das pessoas que estavam aqui. Tu viu só, né? A gente teve a certificação da 9 e da 14 agora e a gente passou com 0 não conformidades também. Então, foi bem legal. Até, inclusive, eu vi que nas palestras, pessoal, quem estiver ouvindo ainda, né, para dar apoio, né? Claro, vocês, de preferência, participem de todas as palestras, né, da semana acadêmica, mas tem uma palestra aí legal, e até eu mesma vou lá para assistir, da 9 e da 14, vai ter os colegas aí falando sobre 9 e 14, né, que é justamente as normas muito similares para a das 50. Eu acho bem interessante de vocês participarem também, entender um pouco sobre esse processo junto aí. Convido vocês a participarem da palestra dos colegas, bota lá, qualquer coisa, perguntar de energia mais. Tá certo, gente? Show de bola, muito obrigado, viu? Então tá, valeu. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada, Catiúcia. Capaz, tchau. Obrigado, tchau. Obrigada. Humberto, tu tá aí ainda? Opa, tô aqui ainda. Eu fico esperando o pessoal, acho que tem que fechar a gravação. Não sei se fechou aqui. Sim. Para a gravação. O